Olá, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu quero compartilhar com vocês uma resposta que a Bíblia nos traz para uma grande dificuldade que os cristãos estão vivendo hoje. Antes de falar a respeito deste assunto, gostaria de convidar os irmãos a conhecerem uma obra missionária feita em países de perseguição cristã, e os dados estão na descrição deste vídeo. Quem puder conhecer, ajudar, eu creio que Deus estará trazendo suprimento para os nossos irmãos através da vida de vocês. E a mensagem que eu quero trazer está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 26 até o versículo 33. Na realidade, você pode ler esse texto todo para entender o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui. Porém, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ler apenas 2 versículos. Então, vou começar lendo o versículo 26 e ele diz assim: Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, a Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos. Então, em todos os tempos, nós precisamos parar para analisar o que a palavra de Deus diz. Mas nestes dias é fundamental fazermos isso, por causa da grande dificuldade que estamos vivendo. O assunto aqui, irmãos, é renúncia. E a renúncia, ela precisa ser feita na vida do cristão. Porém, ela começa de uma coisa pequena e vai crescendo a cada dia. Só é necessário saber se você está disposto a renunciar por Cristo ou não. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E eu gostaria de convidá-lo a permanecer até o fim e escutar toda essa mensagem para que você tenha condições de avaliar. Um dos motivos pelos quais eu trouxe esse versículo é que hoje muitos cristãos não sabem o que fazer dentro dessa situação que estão vivendo nas suas casas. E que situação é essa? Muitas divisões estão acontecendo, divisão entre pensamentos, entre planos e até nas decisões. Famílias estão divididas. E então o Senhor Jesus Cristo diz que se alguém for até ele e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser discípulo dele. Vamos prestar atenção aqui, porque este versículo não pode ser mal interpretado. De maneira nenhuma o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, por exemplo, para a mulher deixar o marido por causa dele. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. E como eu provo que não é isso? Eu fui ver esse versículo no grego e a palavra para aborrecer é misel. Segundo o léxico do Mounce, essa palavra também pode ser traduzida como amar menos ou ter menos consideração. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, neste versículo, é que ninguém deve ocupar na sua vida o primeiro lugar em importância. Apenas Ele. Então, se algum ente querido for contrário ao Evangelho e exigir que você também seja contrário ao Evangelho, não faça nada para agradar essa pessoa e desagradar a Cristo. É sobre isso que ele está falando. Cristo deve ser sempre a sua primeira escolha. E é por ele que nós devemos viver. Assim também deve ser a nossa relação com a nossa própria vida. Se a nossa vida for contrária ao Evangelho,
Se ela nos puxa para um lado e o evangelho para o outro, nós temos que escolher por Jesus Cristo, porque nem a nossa própria vida pode ocupar aquele lugar que só cabe a Cristo no nosso coração. Alguém pode estar dizendo, poxa vida, mas isso é muito difícil. É muito difícil deixar de querer agradar um ente querido ou a minha própria vida para agradar a Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo colocou isso como um critério para dizer, este é meu discípulo. Então, quer dizer, só é discípulo de Cristo aquele que procura agradar a vontade de Deus. Quem renuncia está fazendo a vontade de Deus. Vejamos agora o versículo 33 que diz: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, a renúncia de toda e qualquer coisa, seja pessoa, seja um bem, é o que separa o cristão fiel daquele que é cristão só de nome. Isso quer dizer que aquele cristão que pensa que pode seguir Jesus da sua própria maneira, do seu próprio jeito, está se enganando. Assim, meus irmãos, não temos como fugir da verdade do Evangelho. Ela é bastante evidente. Nós precisamos amar mais o Senhor Jesus Cristo. E quando amamos mais a Ele, nós também queremos agradar muito mais a Ele do que qualquer outra pessoa, ou até mesmo a nossa própria vida. Isso é renúncia. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a renúncia, tanto por meio de suas palavras, como por seu exemplo de vida. Ele foi o mestre da renúncia. Ninguém renunciou mais nesta terra do que o Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso por nossa causa. Pense a este respeito. Guarde essa palavra no seu coração e não permita que o inimigo coloque dúvidas no seu coração e que venha, como está escrito na parábola, como uma ave do céu e roube a semente do seu coração. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.